Bom dia, turma. Que bom a gente se encontrar de novo. Mais uma aula e hoje nós vamos começar um assunto novo. Ver bastante exemplos desse assunto. Então, vamos começar aí o nosso assunto aqui, que chama-se Tantas Histórias, o teatro e suas variações. Gente, hoje nós vamos falar sobre teatro e as formas diferentes que a gente tem histórias, né? Então, eu chamei aqui do teatro e suas variações. Existem muitas maneiras, né, de se contar uma história, não necessariamente sobre um palco, né, fechado, num teatro fechado. E hoje nós vamos conhecer essas variações. E nós vamos começar a nossa conversa falando de dois personagens que está lá na página 80 do livro de arte de vocês, que fala sobre dois artistas, o Rafael Trevo, que é o palhaço Trevolino, e a Letícia Marins, que é a palhaça Lelê. O palhaço Rafael Trevo, ou o palhaço Trevolino e sua companheira Lelê, viajaram 15 mil quilômetros pelo Brasil dentro de um Fusca 1964. A motivação foi exibir filmes e apresentar espetáculos de teatro em pequenas comunidades do país, ou seja, apenas alegrar a população. Então, esses dois amigos aqui resolveram cair na estrada. Então, eles arrumaram esse Fusca, um Fusca branco, e colocaram tudo que eles podiam dentro desse Fusca e saíram pela estrada aí e foram viajar ao Brasil. Então, você imagina que eles viajaram 15 mil quilômetros, é muita estrada, passando em várias comunidades, em várias cidadezinhas. Geralmente, esses lugares, eles não têm acesso, né, a esse tipo de teatro, por exemplo, às vezes não tem nem cinema, né? Muitas cidades não têm nem cinema. Então, eles largaram a vida comum que eles tinham e resolveram aí se aventurar, né, para levar para as pessoas um pouco de alegria através do teatro e através até do cinema. Então, essa aí é a foto deles, sentados aí no Fusca deles. Essa foto também está lá na página 80 do livro de vocês. De um lado, o Fusca, vermelhas, teatro, e do outro, um telão branco para exibição de filmes. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens que eu encontrei. Eles estacionam, né, o Fusca, armam aqui o telão e projetam o filme para as pessoas assistirem. Então, as pessoas sentam, né, nos lugares onde tem, às vezes são praças, e assistir o filme. Ou fazem apresentações, pequenos espetáculos. Ele e a Lelê. Então, sem muita produção, sem sem muito glamour, né? Então é tudo muito simples e eles vão lá e levam para as pessoas essa alegria de assistir filme ou de assistir um teatro. Então, durante um ano, Trevo e Lelê viveram com a ajuda de moradores para tomar banho, comer e esticar as pernas de vez em quando. Então,
viajam de lugar a lugar, então eles contam com a ajuda de alguns moradores, sem as casas, né? Ou para eles comerem, ou para eles tomarem um banho, para descansar. A imagem deles de novo no carro, né, no Fusca, e eles aqui uma imagem de dentro do Fusca, né? Aqui nesse Fusca cabe tudo que precisam, algumas roupas, uns acessórios para eles fazerem os espetáculos deles. Gente, então uma forma de contar história, né? A gente poderia dizer que um teatro itinerante, ou seja, viaja, né? Vai de lugar a lugar, levando para as pessoas que não têm acesso o teatro, e essa dupla aqui leva até o cinema, porque armam lá um telão e passam filmes. Muito bem. A maneira também de contar histórias é a leitura dramática. O que é a leitura dramática? Trata-se de uma prática exercida em diversos contextos artísticos, shows ou encenações teatrais. Durante a leitura dramática, o ator ou atriz pode mudar a velocidade ou o tom da fala para expressar. Não é apenas uma narração, ela necessita de gesticulações, expressões faciais e mudança no tom de voz. Então, uma das artistas que fazem isso aqui no Brasil é a Fernanda Montenegro, que é um exemplo dado lá para gente na apostila. Então, aqui eu separei duas imagens dela no teatro, propriamente dita, né? E ela, a imagem só dela mesmo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo de 1 minuto e pouquinho dela fazendo uma leitura dramática. Okay? Nós vamos assistir essa prática feita por ela, tá? Então, vocês viram lá, né, como ela declama essa poesia e as expressões, o tom de voz, né, os gestos que ela faz com a mão. Então, isso é uma leitura dramática. Tá? Então, vamos lá, continuando, maneiras diferentes de contar história. Bem, essa teatral na modernidade. O que a gente fala sobre isso, né? Que ela é comum, que é comum de outros gêneros também sejam encenados. São releituras. E nós temos dois exemplos citados para nós, que é A Pequena Sereia, que é um conto de Hans Christian Andersen, um escritor que escreve contos infantis. E um outro exemplo foi Cinderela, o musical, que é um conto de fada dos irmãos Grimm. Então, esses dois contos, eles viraram um teatro, um teatro musical, que agora está bem na moda e a gente tem vários acontecendo, tem alguns que ficam muitos e muitos anos, né, em cartaz, e é uma maneira também, né, quer dizer, é um outro gênero, é uma outra linguagem que vem e é feita uma releitura, né, uma transformação daquele conto, né, para os palcos. E aí, geralmente, esse tipo de teatro, ele mistura falas, mistura danças, né, e músicas. E é um espetáculo muito animado, muito intenso, né, porque ora os artistas dançam, ora os artistas falam, né, e é
bem moderna mesmo, e que hoje está bem na moda para. Então, tem muitos espetáculos como o Rei Leão, Cats, Dançando na Chuva, que são filmes, que foram contos, depois viraram filmes e agora viraram teatro, né? Tipo musical. Uma outra maneira também é o teatro de improviso. Também conhecido como teatro espontâneo, é uma forma de fazer teatro em que o nome já diz. O texto e a representação ocorrem espontaneamente no decorrer do espetáculo, sem ensaio prévio e nem texto pré-definido. A plateia interage com os atores. Os elementos desse tipo de teatro são a reflexão coletiva sobre os problemas, a problemática encenada, a intervenção crítica e criativa e o entretenimento e a expressão artística natural. Eu separei para vocês, exemplo dado para nós, na nossa apostila, Barbichas. Eles fazem esse espetáculo, né, do teatro de improviso. E eu também separei para vocês um trecho de uma improvisação feita por eles. Agora nós vamos assistir e depois a gente retorna a gente conversar. Vocês viram que é tudo improvisado, né? Então, eles começam a encenar a partir de uma música e aí a pessoa no meio congela a cena deles e fala uma frase igual eles falaram lá, e eles precisam incluir essa frase que foi dita no meio da encenação deles. Então, muito legal de fazer também. Então, vamos lá, continuando com nossas maneiras de contar a história. Disso, nós temos jogo dramático. O jogo dramático ele não exige ferramentas como cenário e figurino. Os atores vivenciam situações do mundo real e vão construindo as cenas. É usado o improviso e os atores expressam sentimentos. É aquele fazer de conta que não possui intencionalidade de exibição para observadores ou plateia. Encenação de uma história através de uma estrutura de jogo onde os jogadores são os atores. Então, isso daí, gente, é uma maneira de você brincar de faz de conta. Então, você finge estar acontecendo alguma coisa, ou alguém pede para fazer. Às vezes, nessa brincadeira, tem a mímica, né, que você vai expressar através dos movimentos do seu corpo, das expressões faciais, alguma coisa que alguém manda você fazer. Então, é um jogo dramático, isso não possui plateia, né? Não precisa ter observadores, é uma brincadeira de grupo, geralmente acontece no âmbito escolar, né? Ou um grupo de amigos que estão brincando, enfim. E nós vamos também, por último, tem uma maneira que está lá no livro, na página 85, que trata-se de é o flash mob. Trata-se de uma intervenção previamente planejada, mas nem sempre ensaiada, realizada por várias pessoas simultaneamente em um espaço público. Após realizar a ação, os artistas se dispersam rapidamente como se nada tivesse acontecido. O flash mob ele pode ser criado e executado por diversos motivos, seja simplesmente para entreter, manifestar uma ideia política, divulgar uma marca ou por outros motivos. Por algumas características do flash mob, como a improvisação, a imaginação em caso de encenação e a habilidade motora, essa atividade pode ser considerada um exemplo de jogo dramático. Vou compartilhar com vocês o exemplo que está na nossa apostila, na página 85, um museu na Alemanha ia ser reaberto. E dentre as obras que estão sendo preparadas para colocar nesse museu, tem essa obra A Ronda Noturna, do pintor holandês Rembrandt.
E aí eles fazem uma intervenção num shopping. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Ele é rapidão, porque nossa aula também já está acabando. Então, é uma maneira deles fazerem a propaganda, a reabertura desse teatro, desse museu. Então, gente, viram lá, né? Então, eles recriaram a obra, né? E todos eles estavam vestidos, caracterizados como na pintura original. E aí eles fizeram essa encenação e no final eles se reúnem e aí cai aquela tela como se fosse assim enquadrando a obra de arte. Então, gente, muito obrigado por hoje. Nós vamos ficando por aqui e hoje nós vimos essas maneiras diferentes de contar a história, ok? Na próxima aula a gente se encontra. Muito obrigado pela presença de vocês.